Olá, 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 bem-vindos ao Correberg. Esse é o nosso podcast onde a gente fala de qualquer coisa do dia a dia. E hoje nós estamos com uma convidada que ela é um canivete suíço. Meu Deus! Ela é mais utilitária do que o cinto do Batman. É sério, eu procurei o seu currículo na internet. Vixe, Maria. Eu procurei o seu LinkedIn. Ele tá totalmente desatualizado, coitado. Sério? Aham. Meu Deus. Acho que eu parei em 2017, assim. Não, mas eu Abandonei. vi que formada na Unioeste, eu vi o mestrado, não sei se é MBA ou mestrado. MBA e mestrado. MBA e a sua participação no coaching financeiro pelo Instituto de Coaching Financeiro. Isso também. Essas foram as informações que eu achei. Legal. Eu falei, gente, já é o convidado com mais títulos que a gente teve. Vixe. Meu irmão vai me passar daqui a pouco. Ele tá quase aí. Ele tenta muito. Então, a nossa convidada, vocês já vão conhecer ela, é a Fernanda Latrônico. Eu falei certo o sobrenome, Latrônico? Latrônico, aham, certinho. É porque teve uma vez que eu zoei o Lucas falando Latrôncio e ele ficou tipo, mas não é assim. Não, é. As pessoas erram pra latrôncio ou latrocínio. Então, latrôncio ainda é menos pior, eu acho, dos erros. Latrocínio é meio difícil, é meio complicado. Mas ela que é coach financeira, ela hoje está no ramo empresarial com a NK Consultorias, né? Uhum. É até importante a gente falar da empresa NK Consultoria, porque é uma empresa nova, mas que durante as nossas perguntas iniciais para fazer a pauta do programa, você falou que uma das metas é exatamente transformar ela numa empresa nacional. Uhum. Calma, pode ficar tranquila. Eu sei que é difícil ficar meio tranquila aqui, mas não é porque tem duas luzes. Isso aqui não passa de uma entrevista, de uma conversa. Então pode ficar mais tranquila. Eu sei que Eu tô tranquila, eu tô de boa. É porque, eu não sei, às vezes a gente vai conversando e o convidado ele chega aqui e ele fica meio... Tá, tem duas câmeras. Tem Não, tá luz. tudo certo. Mas como é que começou a ideia da NK? Como foi que surgiu isso na sua carreira, na sua vida? Bom, você falou que eu sou coach. Eu não sou coach, sei que psicólogo adora coach. Não. Então eu não sou coach, tá? Eu fiz a formação de coach muito para entender um pouco do raciocínio de como a gente poderia melhorar a parte financeira das pessoas mesmo. Mas hoje eu me considero uma consultora financeira. E a NK surgiu no momento em que eu descobri que profissão que eu queria ter. Então, eu e o Nicolas, que é o meu marido, quando ele se formou, a gente resolveu comprar uma empresa quebrada no Paraguai. Porque a gente achou que era uma boa forma de ganhar dinheiro. Comprar uma empresa quebrada, reestruturar e vender ela depois, a gente achou que era um ótimo plano. E nesse percurso de fazer essa reestruturação, eu tive contato com alguns professores da Unioeste, então o Luiz Fernando, que é o professor de finanças até hoje da Unioeste, ajudou muito a gente nesse primeiro momento a fazer uma avaliação, que é o que a gente chama de valuation. E toda aquela dinâmica de descobrir como é que é o fazer as contas para descobrir o valor do negócio, eu fui me apaixonando, porque eu sou formada em Direito. Sim. Não sou nada da área, né, tipo, de exatas no primeiro momento. E eu achei aquilo sensacional, porque os proprietários antigos tinham pedido 200 mil na empresa, a gente comprou por 50 por conta do valuation e eu achei aquilo o máximo, sabe? Então, a partir do momento que eu comecei a estudar finanças, então eu fiz outros cursos nesse meio tempo, como eu não era da área, eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero. Então, o Nicolas, que é o meu marido, resolveu abrir a NK Avaliações na época, que era uma empresa para fazer valuation. E eu fazia consultoria no Paraguai. E aí, em 2015, eu estava com esse projeto tentando fazer consultoria separada, o meu outro sócio também estava fazendo separado. A gente falou, vamos juntar forças, porque vai ficar mais fácil. Sim. A gente vai ficar mais forte, efetivamente. Então, em 2015, a gente mudou de NK Avaliações para NK Consultoria. E aí veio o Iago Anor, junto comigo e com o Nicolas, para montar o que hoje a gente tem de NK. Então, foi uma redescoberta. Eu lembro que na época, quando a gente começou, eu ficava muito agoniada antes da NK, porque eu não sabia dizer o que eu era, sabe?
você é empresária. Tipo, mas pra mim isso não era legal, sabe? O empresário, pra mim, ele tem toda uma visão e eu não sei, você acha que se encaixa nessa visão de empresária? Hoje eu acho que eu me encaixo mais, mas na época dizer assim que eu era empresária não era uma coisa que eu achava legal, sabe? Tipo, não era o que eu achava que simbolizava de fato. Então, eu era uma empresária no Paraguai, mas eu prestava consultoria financeira, e aí eu não me dizia consultora financeira. Então, quando eu pude dizer, tipo, então agora eu sou consultora financeira, tipo, isso deu uma tranquilidade, assim, na minha vida pessoal, sabe? E aí a gente abriu a NK junto quando eu comecei o mestrado. Então, eu fiz o mestrado muito para ter uma bagagem de finanças que eu não tinha na graduação. E aí, desde então, eu estou nesse caminho. Hoje eu já não atuo tanto mais como consultora, porque pela estrutura da NK, hoje eu já sou gerente de consultoria. Ou como consultora plena, ou como sócia, cada hora a gente coloca um chapéu diferente. Mas hoje, se alguém fala que eu sou empresária, eu já não acho mais tão ruim, assim, porque já faz um pouco mais de sentido, uma vez que sou sócia de uma empresa e já gerencio uma equipe maior, né? Então, isso hoje faz um pouco mais de sentido a nomenclatura. É até importante a gente começar falando dessa questão empresarial, porque muito do que eu te passei era sobre exatamente desse lugar da mulher como a empresária, essa mulher no ramo dos negócios. Porque, querendo ou não, é um ramo predominantemente masculino. E tem um correzinho para fazer, então... Sim. Acho que finanças todas é bem voltado para a parte de homens, assim. O alto empresariado também, a maior parte é empresário também. No meu mestrado tinha, 16 homens e eu e uma menina. No final, a gente virou 50%, porque se formaram 4, então era eu e ela e mais 2. Mas, de um modo geral, a gente vê mesmo. Então, até a parte de conselho, que foi os outros cursos que eu fiz de conselho de administração, também tinha, 2% de mulher na sala só. Então, é uma área mais masculina mesmo. Os nossos clientes, acho que a maior parte também é homem. Nunca parei para contar, mas acho que a gente pode... Pode ser um estudo interessante para fazer. Pode ser um estudo interessante, Mas é importante a gente falar desse lugar, porque a gente tem bastante... O público que me assiste é majoritariamente feminino. E é legal trazer algumas mulheres que tem uma coisa nova para mostrar, não só falar de empresariado, porque a gente tem, querendo ou não, muita gente falando de coisas de empresário, mas trazer noções de realidades que a gente ainda não, que essas mulheres não estão acostumadas. Então, é legal a gente abrir essa porta para falar. E você falando da NK, novamente, eu stalkeei, o LinkedIn está desatualizado, mas eu vi que, além da NK, você já teve alguns trabalhos antes que foram... Eu não sei se eu coloco menores ou... Na verdade, assim, tudo que eu fiz antes da NK foi muito um processo de construção, hoje eu vejo, para a NK mesmo. Então, durante a faculdade fiz bastante trabalho voluntário, fiz muito estágio voluntário, porque como eu queria entender onde eu poderia me alocar no direito, eu não queria ter que depender de uma vaga aberta para eu poder saber se eu gostava ou não daquilo. E como eu sempre tive uma estrutura familiar que me permitisse isso, né, eu tive esse privilégio de poder não necessariamente ter que trabalhar e ganhar dinheiro, eu usei essa oportunidade para descobrir onde que eu gostava e o que eu gostava. Rodei, não gostei de nada no direito. Acontece. Então, no último período, eu cheguei para uns colegas que eu tinha conhecido na Unioeste, que era de administração. Descobri que um dos caras, o Aralan, tinha uma empresa com o professor Luiz Fernando, e eu lembro que eu mandei uma mensagem no Orkut. Falei, deixa eu trabalhar com você, eu quero saber como é que é esse mundo da consultoria, eu acho que faz sentido para mim, mas eu não tenho experiência nenhuma, então deixa eu ir aí, né? E aí eles me acolheram super bem, então até passei ali 3 meses na minha faculdade com eles, ia todo dia lá pro escritório, aprendi muito sobre a dinâmica de consultoria. O nome da empresa era We Know, e quando eu me formei, foi quando a gente comprou aquela empresa no Paraguai. Então, como eu já conheci eles, eu tive essa abertura de fazer esse projeto junto. E depois eu comecei a fazer consultoria com eles, aí eles tentaram ir para o Paraguai, aí acabou que não deu muito certo. Mas aí eu acabei continuando na trilha.
Então, o que eu fiz antes acabou ajudando muito a me colocar no caminho que eu tô hoje, assim, né? O que aconteceu durante a faculdade de Direito eu não conto muito, porque embora tenha trazido experiência de vida, não trouxe experiência profissional para o que eu precisava agora, né? Mas é isso. Indo um pouco da água pro vinho, do vinho pro vinagre, uma das coisas que eu coloquei lá foi sobre lugares do mundo que você queria conhecer, e você falou da Islândia. E eu adorei isso, porque eu fui procurar também da Islândia, eu não sabia, eu não conhecia nada. Pra mim, a Islândia era um país longe. E é? Não, longe, e, tipo, não tinha nada pra oferecer. Eu falei, gente, fiquei chocado. E você falou também que foi pra Índia. A Índia eu já conhecia um pouquinho mais, porque, querendo ou não, um ponto um pouco mais divulgado. Mas a Islândia eu fiquei muito interessante, eu achei muito interessante ali. Eu vi vários vídeos de aurora boreal de pessoas contando reviews e eu fiquei tipo, nossa, realmente é um lugar legal pra ir. É bem lindo, é bem frio e é bem caro, então... É bem salgado. Bem salgado, mas é bem legal, tipo, acho que... É porque eu não tenho um perfil de viagem de bater ponto em ponto turístico, sabe? Então, eu gosto muito de viajar pela experiência, então... Os lugares que a gente sempre escolheu, principalmente quando era só eu e o Nicolas, eram muitos lugares de trilha. Então a gente viajava para fazer trilha, viajava para andar, viajava para conhecer cultura. Não é muito viajar para tirar foto, postar e, nossa, eu tava aqui. Então hoje a gente já tem que aprender a viajar diferente por conta da Duda. Então viajar com ela para qualquer lugar é uma experiência, porque ela não conhece nada. Então ela tá naquela fase de desenvolver as coisas, e viagem para criança é um pouquinho mais complicado. E aí, mas também é muito engraçado, porque ela vai criando referências de vida que são gourmets, assim, vamos dizer, né? Bem Nutella, tipo... outro dia ela pegou 2 copinhos, colocou no pé e falou, nossa, meu esqui, sabe? Tipo, você fala, meu, é o tipo dessa menina, é uma referência de vida dela, sabe? A referência deles. Então... É bem engraçado isso, ver as referências que a gente tinha quando era criança e o que os nossos filhos ou as pessoas que estão nascendo agora estão tendo. Você sente que é um choque muito... não é um choque que eu falo, mas... Sente que é uma coisa muito distante ainda? Assim, tipo, referência é uma coisa engraçada, né? Porque é aquela piadinha que você faz e que a pessoa entende e a pessoa não entende, né? Então, no escritório mesmo, a gente tem uma diferença de um range de idade que está cada vez aumentando. Antes a gente tinha todo mundo meio perto, assim, a gente tinha uns 4 anos de diferença. Hoje eu tenho uma menina que nasceu em 2002 e eu tenho o Felipe de 38 anos. Então, é um range... A gente até zoou, né? Que o Felipe que viu o Senna correr, sabe? E aí tem gente que não sabe quem é o Senna. Então, são referências de vida muito diferentes. Porque você não sabe quem é o Senna? Não, eu sei quem é o Senna. Eu sei quem é o Ayrton Senna. Isso. Eu não vi ele correr. Eu nasci em 2002. Nasceu em 2002, então. Mas eu conheço as histórias. Então, e aí a gente precisa conversar, né, para explicar essas diferenças, porque quando você fala o Senna pro Felipe, nossa, bate, que é o nosso mais velho hoje, bate num lugar de coraçãozinho. Para as outras pessoas bate, tipo, meu pai gostava do Senna, sabe? A memória, ela é meio distante. Já não é mais tão próxima. Então, eu acho engraçado, assim, tipo, entender a referência de vida da pessoa, principalmente quando ela dá exemplos, é onde você pega a referência do que ela tem, né? De o que ela entende sobre cada coisa, assim. Mas o 2002 me pegou. Gente, por que o povo de 2002 tá indo fazer? O que o povo de 2002 tá fazendo? Que eu tô aqui na faculdade ainda, me senti até mal agora. Não, mas o meu povo de 2002 também tá na faculdade. Eles só estão na NK, mas eles estão na faculdade. Tudo bem. Estágio. Mas outra coisa que você falou foi a viagem da Índia, e foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Você pode contar um pouco da experiência de como foi ir pra Índia? Eu sei que tem vídeo pra caramba na internet falando, mas eu gosto de saber sempre da experiência particular da pessoa dentro dessas viagens. Porque, querendo ou não, é um país diferente, é um país que a gente não conhece direito a cultura e que ainda tem muito estigma em cima. Então, trazer isso pra gente de uma outra forma talvez seja quebrar alguns paradigmas dentro da cabeça das pessoas. Assim, acho que essa viagem foi uma das coisas mais irresponsáveis que talvez eu tenha feito. Eu tinha 19 e fui eu e uma amiga só.
A gente foi para fazer trabalho voluntário, então a gente foi numa comunidade chamada Snake Charms, pertinho de Jaipur, para ensinar crianças a falarem inglês, né? Então a gente ficou 3 semanas de projeto para depois a gente viajar. Foi antes de toda a repercussão de queimar mulheres com ácido, de estupro na Índia, porque a gente não tinha esse conhecimento. E aí a gente foi, eu lembro que meus pais ficaram extremamente preocupados, porque quando eu tinha 19 anos não tinha WhatsApp, então a gente tinha que ligar, ou era Skype, então era um processo todo difícil de comunicação, assim, hoje, sendo mãe, eu vejo o quanto, tipo, foi louco, assim, fazer isso sozinha, né, eu e minha amiga só, e a gente foi muito nessa vibe de, tipo, vamos conhecer o que é que tem lá, sabe? E eu não estudei muito sobre a Índia antes, então eu acabei me surpreendendo com milhares de coisas. Então, a gente andava na rua, primeira semana que a gente chegou, as pessoas vinham pedir para tirar foto com a gente, porque a gente é branco. Tipo, pra eles a gente é branco. Tipo, porque eles são marrons, assim, a cor deles, tipo, só eles têm. Você consegue saber, tipo, em qualquer lugar, porque eles têm um tom de pele que é muito específico pelo fato deles não terem miscigenação de raça. E a gente, no Brasil, a gente é totalmente misturado, né? E lá não, tipo, indiano com indiano. E aí você vê que é todo mundo da mesma cor, assim, tipo, uma cor que é só deles, assim. E a gente era, tipo, nossa, as branquelas. Então a gente andava na rua, as pessoas pediam pra tirar foto com a gente. Pediam pra gente colocar a mão no ombro pra tirar foto junto com um casal, casamento, sabe? Tipo, essas coisas. Vocês viraram uma atração turística. Sim, a gente andava e a gente chamava atenção. Um pouco, acho que por ser 2 mulheres e também por ser, né, branca naquele país que tem uma cor específica deles, assim. E aí, isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. E outra coisa, eles são... É um país com uma pobreza muito louca, assim, Ele é muita gente. É muita gente com pouca coisa. As mulheres significam muito pouco, né? Então, as mulheres... Até teve uma reportagem que saiu esses dias que acho que de força de trabalho elas representam, sei lá, 5% contra 50% da população. Então, as mulheres, elas ficam em casa, só que ao mesmo tempo é um país extremamente apaixonado pela religião, sabe? Então, parece que a religião vem muito para eles como um conforto de qualquer coisa, sabe? Então, você conversa com todo mundo, tá todo mundo muito feliz, tá todo mundo muito na festa. Muito na fé, tipo, então você vê todo mundo parando no meio do dia, passando no templo para rezar, ou indo no Ganges, tipo, se banhar antes de ir pro trabalho, porque é isso que faz o dia dele ficar bom, sabe? Então, é um povo muito simples, né? E como eles têm fé em tudo, né? Por isso das vacas, por isso de todos os simbolismos, mas uma questão engraçada é que eles têm uma crença que se o primeiro cliente entra na sua loja e sai sem comprar, o seu dia vai ser ruim. Então, a gente saía para comprar as coisas na primeira hora, porque daí a hora que a gente entrasse, eles faziam o preço que a gente queria. Porque eles não podiam deixar a gente sair da loja sem comprar, sabe? Já é uma dica para turista aí. Muito engraçado, porque tudo é negociado na Índia, né? Tipo, você fica negociando o tempo inteiro, assim, tipo, você negocia abacaxi, você negocia doce, você negocia, tipo, padaria, coisas que você não negocia, porque é o tempo inteiro, tipo, uma negociação. E aí, se você for na loja na primeira hora, eles vão fazer o preço que você quer, porque eles não podem deixar você sair sem comprar se você for o primeiro cliente a entrar. Então, isso eu acho que simboliza muito como eles são, porque eles são muito apegados, assim, às crenças, às religiões deles. E é bonito de ver a forma como eles se relacionam com isso, sabe? Porque faz com que eles sejam leves e com que eles sejam alegres o tempo todo e que vão, assim, né? Então, é a religião que faz tipo, não terem, os homens e as mulheres não terem relação antes do casamento, é a religião que faz os snake charms, tipo, prenderem os cabelos, tipo, é a religião que faz a mulher ficar em casa, de certa forma, mas parece tudo muito leve, né? Sim, não parece um fardo. Mesmo com a pobreza, tipo, a gente viu onde a gente estava fazendo o projeto, era tipo, nossa, casinha de palha, chão batido.
E as criancinhas e as famílias dançando, cantando os ritos deles lá, assim, sabe? Então, eu acho que é um conforto que, acho que se não tivesse, acho que seria mais sofrido. Seria meio diferente. Mas eu gostei da gente falar disso exatamente porque você me trouxe uma visão que eu não sabia. Tipo, quando que eu ia olhar pra... A minha única referência de Índia era Caminho das Índias. Foi a única... É a parte rica. É a parte rica, mas a Índia tem é um subcontinente muito grande, tem muita gente lá. É muita gente. Eu imagino como deve ser uma loucura você ir pra lá. E principalmente você foi numa época onde o acesso à informação era mais difícil. Então, como que... Tipo assim, depois que vocês chegaram aqui, vocês tiveram acesso a mais informações? Acho que foi quando a gente chegou um pouco depois. A gente foi em dezembro, eu acho que em março foi quando estourou, tipo, uma super reportagem, acho que no Fantástico, falando da questão dos ácidos, falando da questão do estupro. E aí eu lembro que a minha mãe olhou pra mim e falou assim, como que você foi pra lá sozinha? Eu falei, mas você que deixou, tipo, eu não, né? Aconteceu, pai. Não tinha como, assim, mas foi muito enriquecedor, assim, de um modo geral, porque até para você ver a dinâmica inteira do país, assim, né? Então, quando a gente estava no projeto, a gente ficou em chalezinhos que não tinha água quente. Na verdade, não tinha chuveiro, então a gente tomava banho de caneca. E aí você vê que a maior parte dos banheiros na Índia, tipo, não tem papel, é aquela patente no chão e tem uma caneca. Pra você pôr água e se limpar, tipo, mas isso é público, tipo, a caneca é pública, entendeu? Tipo, é muito louco, assim, É uma cultura totalmente diferente, são traços totalmente diferentes. Totalmente diferente, mas é legal, eu acho que vale a pena, todo mundo isso, tem que ir quando você for novo, porque depois, quando você for velho, é muito cansativo. Olha, não vou mentir que eu tenho vontade de fazer um voluntariadozinho aí, bater uma louca assim nas férias e... Não, vale muito a pena, porque quando você faz voluntariado, você vai com um propósito. Mesmo que assim, todo mundo... Tipo, a gente sabe, a gente pintou escola, a gente pintava escola de manhã e dava aula à tarde. A gente sabe que talvez o que a gente pintou hoje já não tem lá e as crianças, tipo, poderiam ter aprendido de outra forma, sabe? Você faz voluntariado mais por você do que por eles, no fim da conta. A gente tem essa dinâmica curtinha, é difícil você fazer uma grande diferença. Mas acho que mal não faz, sabe, para o povo de lá, porque eles também vão ter acesso a uma cultura que talvez eles não teriam se a gente não fosse. Então, algumas meninas lá podem dizer que elas conheceram pessoas brasileiras, pessoas da Noruega, sabe? Então, isso é legal, mas não que eu tenha acreditado que a gente fez uma super diferença indo para lá. Eu sabe? acho que o voluntariado em si, ele não muda o mundo, mas ele muda a realidade de algumas pessoas. Às vezes é uma dica que você deu para alguém, uma visão diferente que você deu para uma menina lá que ela pode estar levando até agora, né? E a gente estava até falando antes de começar a gravação sobre o motivo de eu ter começado o Correberg. E é exatamente esse um dos motivos da gente estar aqui. É trazer novas experiências, novos insights para as pessoas, dar para elas um conteúdo que talvez agregue valor à vida delas. Então esse é o principal motivo da gente estar no Correberg. Mas agora a gente vai voltar para a área da carreira, voltamos para a carreira. E agora você se enxerga como essa pessoa adulta que está cuidando de um negócio e está tentando também fazer outras coisas da vida. Tem algum outro projeto além da NK que, claro, que possa ser falado, que você acha que seria interessante compartilhar? Eu sei que tem o NK Talks. Na verdade o NK ele gera um monte de coisa, né? Então, a NK hoje acho que é o maior projeto depois da Duda. Porque acho que Filho é o maior projeto de todos, não tem comparação, é um projeto eterno, é um projeto que demanda tipo hora extra. Passa umas raivas. Não tem como você ser substituído, então é um dos mais difíceis. Mas na NK mesmo a gente tem o projeto do NK Talks, que é uma palestra que a gente faz uma vez por mês. A gente tem o NCast, que é o nosso podcast também lá, que a gente grava normalmente conteúdos de debate interno, de coisas que a gente gostaria de expor, assim, com relação às nossas opiniões sobre como as coisas devem ser. Agora, nesse próximo semestre, eu vou ser presidente do BNI aqui em Foz, que é um grupo para gerar networking, para você conseguir gerar novos negócios para outras pessoas. Então, começa em outubro essa questão do BNI.
Mas é isso hoje. Agora ficou com uma dúvida na minha cabeça. O Seu que dia é, tem Beni? 24 horas? O dia tem 24 horas? Seu dia tem 24 horas? Não tem. E assim, tipo, de um modo geral, não dou conta de tudo. Não tem como. Não, realmente. Então, eu tenho um acordo com... Porque hoje eu gerencio 2 equipes diretas e 2 equipes indiretas por meio da FAI, que é uma coordenadora que a gente tem lá. E para as equipes que eu tenho diretamente, que são 2 consultores, eu falo, não marca reunião às 5, porque eu combinei com a Duda de levá-la para a escola. Então, eu tento ir para casa na hora do almoço, levar ela para a escola, que é o meu contatinho com ela. Mas, de um modo geral, em algum lugar eu vou sempre falhar. Então, Sim. quando eu começo a aprender um pouco mais para a Duda, os meus filhos na NK me chamam, né? Quando eu começo a aprender um pouco mais para os meus filhos da NK, a Duda grita. E aí ela fala, tipo, ela expõe de outras formas que ela está sentindo falta. Então, eu tento me combinar ali das 2 formas. E como eu tenho o Nicolas, fica fácil. Então, aonde eu não tô, ele tá para me dar o suporte. E aí a gente vai tentando, mas você vai falhar em alguma coisa, não tem como. Sim, eu acho que essa ideia da alta performance foi superestimada hoje em dia, entrando nesse mérito. Não tem como ser bom o tempo todo em tudo. Isso aqui não é aquele filme, tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Não é verdade. Eu adoro esse filme, mas eu uso ele muito aqui de exemplo. Porque ele é caótico. Enquanto a mulher está tentando dar conta da demanda inteira do mundo, tem um outro mundo que ela precisaria dar conta, mas ela não dá conta porque ela tá aqui. Então isso meio que foi me gerando essa ideia, foi me fazendo rever essa ideia de performance, porque antes eu era assim, eu tentava fazer. Não, eu tenho estágio, eu tenho isso, eu tenho faculdade, eu tenho nananana. E depois de um tempo eu falei assim, não, tô fazendo muita coisa, eu vou acabar me prejudicando, não tô fazendo nada direito, vamos focar aqui. Parei, sentei, foquei e fui fazendo minhas coisas do meu jeitinho, do mais devagar. Porque uma das coisas que a gente discute muito lá na NK, que é uma coisa que a gente se pauta muito com relação a tudo que a gente faz, é que, ok, a gente tá na NK, a gente precisa ajudar os outros empresários, a gente precisa fazer a empresa crescer, a gente tem esse objetivo, só que a gente precisa ter qualidade de vida e a gente precisa ter saúde mental. Então, todo mundo que se perde nesses preceitos que a gente vê, seja da equipe, a gente traz de volta. Volta aqui, você tá falando isso. Você tá trabalhando demais, você não tá fazendo exercício, você não tá indo na terapia, então a gente vai levantando e vai apontando pra pessoa saber que ela tá fora do prumo, porque alguém precisa avisar, né? Então, a gente tenta ser, para a equipe, as pessoas que avisam, para que elas deem conta de tudo. Porque não adianta você se matar no trabalho se você vou zoar o Arthur agora, tá tomando Monster todo dia, entendeu? Tipo, não vai dar certo isso, o seu organismo vai pifar, sabe? Uma hora ele não vai mais aguentar. Ele não vai aguentar, tipo, você tomar Monster todo dia porque você foi dormir 11 horas ou meia-noite porque você estava mexendo no celular, entendeu? Então, a gente se envolve com a equipe nesse nível para que eles se cuidem para conseguir trabalhar de uma maneira melhor, sabe? Porque a gente não quer, tipo, as pessoas capenga trabalhando. Não quer uns quadros. Um zumbi. Não, a gente não quer os quadros de burnout. Não quer. Então, a gente vai cuidando para que essas coisas não aconteçam. Então, de fato, as coisas foram superestimadas, assim. Durante algum tempo da minha vida, eu ficava pensando, nossa, eu não tenho nada para fazer, acho que eu tô perdendo tempo aqui, tipo, acho que eu devia estar estudando nesse momento. E aí hoje, com a Duda, tipo, eu já não tenho mais esse tempo completamente ocioso, né? Mas quando eu tenho, tipo, eu consigo aproveitar ele. Falar, esse é o tempo que eu tenho para não fazer nada. Querendo ou não, ele é uma das formas do cérebro de ter novas ideias. Exato. Então, se você tá aí lutando para ter alta performance, para um tempinho, senta a cabeça, senta a bunda na cadeira, na verdade, vai ter um tempinho parado, quieto. É bom. Porque... Pelo menos eu lembro de uma vez que uma professora minha da antiga faculdade chegou assim pra mim, cara, enquanto você estiver tentando abraçar o mundo, você não vai fazer nada. Mas assim que você parar e tentar resolver uma coisinha por vez, você vai chegar muito mais longe. E isso ficou na minha cabeça e hoje em dia eu tento trazer isso mais pra minha vida de uma forma, claro que organizando toda a minha rotina meio caótica, mas organizando pelo menos, tentando dar sentido ao caos. E é muito legal. Você falando tudo isso, me vem milhares de coisas na cabeça enquanto
enquanto a gente tá falando. E eu espero que o pessoal também. Agora vamos focar um pouquinho mais na família. Vamos. Pra quem não sabe, a Fernanda ela é irmã de uma pessoa que já apareceu aqui no podcast, que foi o Lucas Latrônico. Ele falou no episódio 3, eu acho, que foi sobre Red Pill, rede social e outras coisas. E o Lucas veio aqui, eu aviso logo que ele foi o sucesso da última temporada. Porque o que teve de comentário, inclusive eu usou ele falando isso até hoje, de mulheres solteiras mais velhas mandando mensagem pra mim perguntando se ele tava solteiro. Não, ele não tá solteiro. Ele não tá. E minha cunhadinha é lindinha, fofinha. Não, sim, eu tive que apagar vários comentários. Mas e aí eu lembro que depois disso eu fiquei mais amigo dele e aí eu comecei a zoar ele com isso. Mas essa relação familiar de vocês dois, ele me falava, cara, Fernanda, ela é filha modelo, filha exemplo. E eu ficava tipo, gente, como que funciona isso? Porque pra mim vocês dois são muito incríveis e eu fico tipo, caraca, velho, como é que eu vou fazer? Eu não sei, assim, tipo... É que a gente zoou lá em casa que eu tenho... O Lucas, ele é mais do viés cientista. Uhum. Então, ele precisa que as coisas tenham uma explicação que você consiga medir, né? E que você consiga explicar com base na ciência. Eu já não sou dessa linha, eu sou prática, então vai fundo. E às vezes eu vou falar o que eu acho parecendo que é ciência, entendeu? Uhum. Uma das coisas que eu falo pra ele estatisticamente na minha família, todos os filhos mais velhos saíram do ensino médio, fizeram uma faculdade, se formaram e com 22 anos estavam formados. E todos os filhos mais novos não. E aí, eu sou ele até hoje disso, porque, tipo, os filhos mais novos só servem para dar trabalho, entendeu? Porque como assim? Porque o Lucas, ele fez uma outra faculdade, depois ele mudou para psicologia, e isso aconteceu com 100% das pessoas da minha família. Isso é estatística, entendeu? É um dado, quase. É um dado, tipo, todo mundo, todos os filhos mais novos fizeram 2 faculdades, ou, tipo, não terminaram a primeira, ou, tipo, pivotaram de profissão. E ele disse que isso não tem nada a ver, eu acho que tem tudo a ver, mas, de um modo geral, eu não acho que eu sou a filha modelo, até porque acho que meus pais nunca tiveram muito claro qual era o modelo que eles queriam, entendeu? Aí não tinha como cobrar. Não tinha, porque o meu pai, ele é muito pautado para conquistas, então ele vai acompanhando o que você faz na sua carreira, sabe? E ele valoriza isso, ele valoriza o que você foi construindo na sua carreira, não importa o quê. Então, ele sempre falou assim, independente do que você for fazer, tipo, tenta ser o melhor no que você está fazendo, não importa o que você faça. Então, enquanto a gente está nesse caminho de tentando ser o melhor no que a gente está, tipo, para ele, a gente já é um modelo do que ele queria. Já é uma realização para ele. Já é uma realização para ele. E minha mãe nem essa expectativa tinha. Então, a minha mãe não tinha expectativa nenhuma. Acho que ela não queria só que a gente usasse drogas, sabe? Sei lá. O básico de mãe. Mas nunca foi assim, nossa, acho que você precisa ser isso, você precisa fazer aquilo. Acho que a minha mãe hoje, acho que ela me visualiza muito como uma boa mãe, então isso vem muito dela também. Sim. E eu acho que pra ela é isso, entendeu? Cara, eu já ia tocar nesse assunto. Você tá falando dos seus pais e você com a Duda. Eu sei que a Duda é pequena. Eu vi ela no stories do Lucas acho que uma vez só. E aí, eu sei que ela é pequena. E como que você enxerga isso? Como que você tá enxergando dentro desse processo de crescimento dela? É muito louco. Tipo, cara, criança... até eu tô com o coração na mão, porque ela fica triste quando eu deixo ela na escola. Uhum. Então, toda vez que eu deixo ela na escola, eu desenho o coração na mão dela, desenho no meu. E aí eu falo, pra você lembrar de mim. E aí ela vai tranquila. Se eu não desenho o coração, ela fica meio chateada. E aí quando eu pego ela, eu falo, meu coração tá aqui. O dela normalmente apagou, mas ela fica feliz de ter visto meu coração. Então, é muito engraçado você ver, tipo, uma pessoa que, sei lá, 2 anos não sabia engolir, sabe? Pra uma pessoa que agora, tipo, argumenta, sabe? Cria história, tenta cantar uma música que não conhece. Então, esse processo de ver ela crescendo é muito, muito, muito legal. E eu falo pro Nico, tipo, em pequenas coisas que você percebe. Tipo, outro dia ela falou assim, o vovô não tem cabelo comprido, né, mamãe? Tipo, essa é uma construção de frase que, tipo, ok, pra adulta tudo bem. Mas um né, mamãe, é tipo, eu tô puxando assunto com você, mamãe.
Tipo, eu quero que você me entendeu? responda. Me responda sobre isso. O que você acha, sabe? Tipo, não é um mamãe, o vovô não tem cabelo curto. Tipo, não é a mesma coisa. É diferente um né, mamãe. Porque, tipo, sabe? Ele vem carregado de alguma coisa. E aí você vai percebendo essas mudanças na fala e isso é muito engraçado. Então, hoje eu fui trocar ela, daí a hora que você tira a camiseta, assim, você fala, menina, você tá muito grande, sabe? Tipo, você não era nada, você nasceu desse toco. tamanho. E olha só como é que você tá agora. Então, é bem legal, assim, ver essa construção, participar disso. E tentar estar o máximo presente possível para pegar os momentos todos, né? O máximo que a gente consegue. Isso me bateu saudade do meu. Hã? Me bateu saudade do meu também. Mas é importante a gente até falar que o desenvolvimento da criança, quando ele ocorre dessa maneira, ele parece que ele é mais leve, não sei dizer. Eu acho que ele acaba acarretando menos problemas no futuro. Não sei, tipo, eu não tenho, até a gente teve uma discussão, até com um namorado de uma amiga minha que é psicóloga, eu falei, eu não tenho nenhuma expectativa sobre a Duda dele. Ele falou, mas você não ter expectativa sobre ela é ruim. Tipo, ele tem uma visão, não sei qual visão. Não sei qual é a visão dele, qual a linha lá. Mas eu falei assim, não é que eu não tenho nenhuma expectativa, mas eu não tenho expectativa dela ser feliz. Eu tenho expectativa dela ser forte, dela ser corajosa e dela bater de frente com as coisas que ela quer, entendeu? Essa é a minha expectativa. Dela se realizar. Mas eu não tenho expectativa de, eu quero que ela seja engenheira, eu quero que ela case rápido, eu quero essas coisas mais práticas, que eu não tenho nenhuma expectativa. Então, eu tento fazer com que tento dar esse gazinho para que ela consiga seguir o caminho que ela quer, só com uma base forte, assim, sabe? Sem ela tentar fazer alguma coisa para me agradar, sabe? Mas porque ela quer mesmo. Porque ela gosta. Uhum. Eu acho que essa é a parte mais legal da criação. Você conseguir trazer coisas que você acha que muitas vezes não recebeu. Eu não tô falando no seu caso, mas estou falando... Mas a gente sempre tenta, de certa forma, compensar alguma coisa, né? Sim. Olha aí, a galera já entrando na psicologia. Não, vamos voltar pro assunto de finanças e famílias. Mas e agora com ela entrando... Ela tem 4? Ela tem 2 e 8. 2 e 8. Ela já tá na escolinha? Já. Então, como que você tá com essa fase tá começando aí, mas também não tá nem cá nem lá, sabe? Mas com o quê? Da escola? Da escola, ela sempre gostou bastante da escola, ela não teve muito problema de adaptação. Tipo, no primeiro dia da escola, ela falou tchau, mamãe, tinha 1 ano e pouco, assim, e tchau, foi. Foi. Ela fica mais chateada, eu percebo que ela começa a ficar chateada na quarta-feira. Porque ela sabe que só no sábado que a gente vai ficar junto de manhã. Então, na quarta-feira é quando ela começa a ficar chateada. Daí, se eu levo ela na escola, ela fala, eu queria ir trabalhar com você. Então, pra ela sempre foi bem tranquila ir pra escola. Ela nunca teve muita resistência. Agora ela tá no semi-integral, que é integral 2 vezes na semana. E ela vai tranquila, ela gosta de brincar, ela tem os amiguinhos dela. Mas ela adora ir embora também. Então, isso é muito bom. Ir pra casa. Tanto uma coisa quanto a outra. Uhum. E agora vamos pro último quadro, pro último ponto aqui, que é o Corre da Semana. É o nosso quadro onde a gente indica livros, filmes, séries, coisas que você assistiu, que eu assisti e que eu acho que fica uma troca de figurinha legal com o público. Então, a minha indicação da semana é o livro Antes que o Café Esfrie. Eu comprei ele semana passada por indicação de uma amiga e eu acho que ele é perfeito. Depois eu vou botar no link da descrição, vocês podem ir lá comprar pela Amazon. Eu lembro que você passou um livro, eu fui procurar o livro, eu não consegui achar. Empatia Assertiva. Eu não lembro o nome do escritor, acho que é Kim Eu Scott. também não lembro o nome do... Mas ele é azulzinho, assim. Mas é Empatia Assertiva, o livro que... É porque, assim, eu não sou boa de ler. Nunca fui. Que horas que eu fui boa de ler? Quando a Duda era pequenininha e eu não podia fazer nada além de ler. Então eu li bastante enquanto ela ficava muito no meu colo e li bastante no Kindle. Era o Kindle na mão e a criança aqui. Uhum. E aí li bastante nessa época. Mas esse livro da Empatia Assertiva, eu não sei por onde que eu achei, mas eu li ele, se eu não me engano, no começo do ano passado. E ele, de certa forma, pautou muito a maneira como a gente cresceu na NK. Porque ele é um livro de gestão, ele fala muito sobre como você ser um bom líder e o que você precisa levar em consideração na hora de gerenciar as pessoas.
Então, é basicamente a empatia assertiva, que é você se preocupar pessoalmente com as pessoas. Então, é você ter uma empatia, mas é uma empatia real e pessoal. Não é uma empatia falsa, uma empatia superficial, é olhar pessoalmente mesmo para com quem você está trabalhando, mas ao mesmo tempo você ser assertivo com relação aos erros e aos problemas que ela tem. Para você não ficar só passando a mão na cabeça, sabe? E só se preocupando pessoalmente. A pessoa precisa produzir, tipo, a gente tem noção de que cada um tem um papel e ela precisa executar o que foi proposto, o que foi combinado. Então, é uma maneira legal de traduzir a forma como a gente trabalha mesmo, porque a gente não deixa de dar feedbacks, porque são duros, quando eles estão pautados no crescimento que a gente precisa que a pessoa tenha ou no crescimento que a gente acha que a pessoa quer ter. E a gente se preocupa pessoalmente com as pessoas mesmo, assim. Então, até eu tenho um problema de passar um pouco, às vezes, da linha do que é o normal de preocupação, sabe? De avançar. E aí, às vezes, eu recebo um feedback, volta, você passou da linha, calma, tipo, cuidado, sabe? Que é uma zona escura. Cuidado, não é essa relação que a gente quer. Então, eu acho que para quem tem uma equipe de qualquer tamanho, eu acho que faz muito sentido. Para quem é psicólogo e gostaria de trabalhar com organizacional, eu acho que te dá uma bagagem de argumentos e de fala que é bem interessante. E eu acho que pra gente, eu falei muito disso na NK, que hoje acho que parece que a maioria das pessoas já leram o livro, mas acho que só eu li, sabe? A gente fala tanto que parece que as pessoas aprendem com a gente. Já foi bem divulgado lá. Mas vou deixar também uma série, já que a gente está falando também de organizacional, porque para quem não sabe, ela participou das minhas aulas semestre passado de organizacional. Não todas, o Lucas me tirou das últimas. Não deixou eu ir. Não, mentira. Botar os dois pra brigar ali, né? Ele tá ali embaixo na supervisão, depois eu vou mandar pra ele esses cortes, ele vai ficar assim, não acredito que você fez isso. Ele tá aí, então tá. Ele tá lá na supervisão. E aí ela participou das minhas aulas e ela me deu um livro, acho que era uma história contada por um time, eu esqueci. Os 5 desafios das equipes. Sim, muito eu bom peguei também. e eu li aquele livro e eu lembro que depois que eu li ele, eu comecei a olhar pra tudo como se fosse aquela historinha. Eu comecei a analisar como se fosse a minha vida, como se fosse aquela historinha. Eu ficava tipo, isso aqui no livro eles fazem isso, será que isso funciona? E aí eu comecei a ficar meio pilhado com isso, foi muito engraçado. Não, é muito bom, é outro livro muito bom. É que a gente, na NK, esse ano, a gente montou o Clube do Livro. Então, esse livro foi o primeiro livro que a gente leu no Clube do Livro, então a gente lê o livro e debate. E ele é um livro bem fácil de ler, para quem gerencia a equipe, ele também dá umas dicas bem interessantes, assim. Você pega ele e vai fazendo uma análise com base no que você tá fazendo agora, super certo, juro pra vocês. E vou deixar aqui, encerrar o nosso programa, vou deixar primeiro um agradecimento. Eu vou pedir também pra você deixar suas redes sociais, pode falar pra cá. Não, as sei redes a minha sociais de cabeça. profissionais? Não, mas é Fernanda Latronic, meu Insta. O que mais que eu tenho de rede social? Eu não tenho TikTok. Só. Não tem TikTok. Não, eu não tenho mesmo. Sério? Menina, a NK tá perdendo um público Não, inesperado. a NK tem TikTok, eu não. Ah, tá. Eu ia dizer, a NK tá perdendo um público inesperado. Não, a NK no tem, TikTok. eu acho que é a NK Consultoria mesmo. E o da NK é NK Consultoria, só eu que não tenho Vou TikTok. colocar lá embaixo na descrição para as pessoas poderem acompanhar as redes sociais. Então, você, empresário de Foz do Iguaçu, Brasil a nível, né? Já vamos começar a ajudar. No planejamento. Isso. Você, empresário aí do Brasil que está procurando uma consultoria para ajudar a sua empresa a crescer, aqui na caixinha embaixo você vai ter os contatos da NK para tudo certinho para vocês entrarem em contato, tá? É isso aí, quem quiser vaga também, a gente tá com o processo seletivo aberto. Vixe, vaga pra quê, gente? Então, na verdade, a gente tá o tempo inteiro com vaga aberta, porque a gente precisa sempre... Assim, primeira pergunta, se você gosta de finanças, você precisa estar na NK. Porque a gente tem vaga o tempo inteiro. Porque como a gente nunca acha quem gosta de finanças, então qualquer pessoa que gosta de finanças, a gente tá catando pelo cabelo, assim, falando, pelo amor de Deus, vem aqui, entendeu? Então, se você gosta de finanças, não importa se você tá formado, se você não tá formado, a gente vai achar uma vaga pra lá. E aí, vou também deixar a nossa frase de reflexão, que aqui no Correback nós temos uma frase, que é: evoluam, busquem conhecimento e sejam felizes. É exatamente porque esse é o que a gente está buscando fazer aqui.
E vou deixar esse abraço, um beijo. É Foi isso, muito obrigada. maravilhosa a entrevista. Ah, nem fiquei nervosa, achei que ia ficar mais. Sério? Então tá de Mas boa. obrigada pela oportunidade. Eu acho engraçado falar de mim, porque eu não me sinto uma pessoa extremamente interessante, mas quem quiser trocar qualquer ideia, estou aí. E um beijo, até o próximo Tchau, tchau.